volta com o Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Luiz, bem-vindo ao programa Enigmas, uma honra tê-lo conosco. Prazer é meu, agradeço o convite de vocês e da emissora aqui também. Luiz, quais são as principais evidências da ufologia e da questão alienígena no passado da nossa humanidade? Bom, eu posso colocar de primeira uma evidência que está no Museu Smithsonian nos Estados Unidos, né? Nós temos pegadas, calçadas, fossilizadas com 450 milhões de anos. Olha, gente, que loucura, né? Então, quem andaria usando sapato há 450 milhões de anos? Significa que nós tivemos seres muito mais evoluídos antes de nós. Com certeza, né? Caminharam por aqui. O Egito, o que você me diz do Egito, dessa civilização tão falada, né, tão pesquisada? Bom, o Egito não deixa de ser um tema apaixonante, né? Na escola, normalmente, nós aprendemos que o egípcio, né, o formador da cultura egípcia era um povo nômade, que da noite para o dia parou e criou uma das maiores civilizações que o mundo já viu, sem um hiato de tempo, nada. Agora, é bem curioso que você pesquisando, por exemplo, o Vale de Gizé, né, correto, você vai analisando a posição da esfinge, das pirâmides, você vai ver que ela forma uma grade similar à constelação de Órion. Numa das pirâmides existem uma série de orifícios de ventilação, o que se acredita, correto, eles estariam alinhados com essa constelação, só que na posição que ela ocupava 10.500 anos antes de Cristo. Olha que interessante, né? Quando nem existia uma civilização egípcia, né? Você, pelas suas pesquisas, você acha que no Egito, então, teve influência de seres que vieram de outros orbes para cá? Olha, para você ter uma ideia, né, o primeiro registro escrito, né, da presença de naves em nosso planeta data de 1450 a.C., no reinado do faraó Tutmose III, quando ali está relatado que círculos de fogo desceram do céu, ficaram pairando sobre o palácio do faraó por horas. O faraó se sentiu tão intimidado que ele convocou as suas tropas para cercar o palácio e o defender. Algumas horas depois, aqueles círculos de fogo teriam subido em direção ao céu e desaparecido. Olha que interessante. Qual foi a razão da vinda desses seres, no seu ponto de vista? Bom, o que eu posso te falar? São dezenas de raças que nos visitam, então não é apenas uma raça. Nós podemos ter desde pesquisa, conhecer uma civilização primitiva, nós podemos ter interesse em planetário, ecológico planetário, né? Então nós temos os mais variados interesses. Não dá para mim te colocar apenas um exemplo. Você acredita que nós temos uma genética ligada a esses seres? Provavelmente, porque se você pegar o Brahavapuranha, que é uma obra hindu, né, ele coloca essa questão. Porque é muito comentado, né, casos de contato sexual direto entre humanos e extraterrestres. Inclusive na Bíblia, né? Sim, só que pela genética, se você fizer um estudo genético, não deveria poder ocorrer. Porque devido à paridade dos genes, né, não haveria o casamento, né, para que houvesse uma geração de fetos. No Brahavapuranha está registrado que todas as espécies humanoides, que é o nosso caso, né, derivariam de uma espécie única. Né? Essa espécie única teria dado a origem a milhões, bilhões de outras formas de vida humanoide. Daí a possibilidade de ocorrer esse caso. Essa compatibilidade. Exato, como genética. no caso Vilas Boas, na década de 50 aqui no Brasil, quando ele foi levado a bordo de uma nave e teve um contato sexual direto com uma mulher extraterrestre. Existem muitos outros casos, inclusive fora do Brasil, assim como também existe um trabalho genético, a famosa fertilização in vitro, né, para manipulação. No caso, não haveria essa paridade genética. Nós estamos em pleno 2012, Luiz. Pelas suas pesquisas e estudos, você acha que esses seres vão fazer um contato direto com a nossa raça? Eu acho que quem vai fazer esse momento somos nós mesmos, né? Eu pergunto para você, será que nós hoje estaríamos preparados com esse materialismo arraigado que vivemos, né? Com esse interesse absurdo em tecnologia? Os Estados Unidos hoje retém uma série de naves que caíram, foram derrubadas, tentando, através de engenharia reversa, né, incorporar essa tecnologia para a busca de armamentos. Quer dizer, uma civilização bélico, né, que nos observa. Vamos pegar um exemplo para você ter uma ideia. No início da década de 60, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia
descobriram que nós temos satélites na órbita da Terra que não são nossos. Eles monitoram nossas transmissões de rádio e televisão e enviam para espaço aberto. Olha que interessante. Um desses satélites recebeu o nome de Cavaleiro Negro. Quando russos e americanos tentaram colocar um veículo orbital próximo a esse outro satélite, ele deixou a nossa órbita. Outro detalhe, vários satélites nossos entram em órbita, perde-se o contato, né? Acredita-se que o veículo ou não entrou em órbita ou sofreu algum tipo de pane eletrônica. Passado algumas semanas ou meses, o veículo volta a transmitir na posição original, o que dá a impressão que muitos dos nossos satélites são retirados de órbita, analisados e recolocados em órbita novamente. Olha que interessante, né? Nós temos aí, então, guardiões extraterrestres em volta do nosso planeta, pelo que eu estou entendendo. Mais ou menos. Se você fizer uma análise, principalmente através de contatados, né, o que eles dizem é o seguinte, eles nos trazem um alerta. Muitas vezes o alerta vem através de pessoas, recebem a mensagem. Existem casos onde há intuição. Esses seres têm uma capacidade mental telepática muito superior a nós. Então ele não precisa estar aqui para te intuir. Ele pode estar em órbita, né, e te intuir uma série de ideias, uma série de pensamentos pacifistas em prol da humanidade. Depois eu vou te relatar um caso. Eu fiz uma pesquisa com tripulantes de um avião da TAM. Né? Mas o que eles nos trazem? Que existe uma série de erros na nossa civilização. Né? Com certeza, né? Agora, eles não farão por nós aquilo que nos cabe fazer. Certamente que não, né? Porque cabe a nós caminharmos e evoluirmos, né, Luiz? Sim, sem sombra de dúvida. Nós não podemos esquecer que nós adoramos, né, que alguém faça por nós aquilo que nos cabe fazer. É a zona de conforto, né, Luiz? Uma pergunta, Luiz, no teu ponto de vista de pesquisador, eu sei também que você é comunicador, qual a evidência mais contundente dessa presença alienígena desde a antiguidade? Bom, nós temos as pinturas rupestres, nas cavernas mostram seres com capacetes, trajes espaciais, veículos espaciais, os famosos discos voadores retratados aí com idades de 15, 20, 30 mil anos antes de Cristo. Né? Nós temos as próprias pirâmides egípcias mostrando uma cultura superior e uma coisa que pouca gente sabe. Nós temos pirâmides na vizinhança. Em Marte nós possuímos no Vale de Sidônia um rosto marciano, uma série de pirâmides, só que muito maiores do que a nossa, elas têm na faixa de 1 km de altura, enquanto que a de Gizé, que é a maior, a nossa tem 137 metros. Mas por isso que elas são tão claras de órbita. Né? Então aí eu te pergunto, né? Será que a construção das nossas pirâmides não teria sido ou inspirada ou trazida por essa extinta civilização marciana? Não seríamos nós talvez os marcianos? Verdade, quem garante, né? Se nós temos essa compatibilidade genética, por que não? Exatamente. É verdade? Luiz, nesse momento de transição planetária, no teu ponto de vista de pesquisador e comunicador, com toda a responsabilidade de um espírita, que eu sei que você é uma pessoa ligada ao movimento espírita, o que você diria ao nosso internauta? Bom, eu acho que toda transição é salutar, nos faz parar e refletir, olhar para o nosso interior. O que nos cabe fazer nesse momento de transição? Eu acho que a receita já existe. Né? Aquele rapaz que nós o assassinamos na cruz com 33 anos, ele já nos deixou a receita. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo, e fazer ao outro aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então, eu acho que a receita já existe. É só colocar em prática. Verdade. Luiz, os índios de todos os locais do mundo, eu já viajei em vários locais e todos eles relatam a mesma coisa, um contato com a civilização que veio de fora. Os deuses das estrelas. Os deuses das estrelas. Numa dessas viagens, eles disseram que os Catinas voltarão. Quem são os Catinas? Os Catinas são ligados às tribos Hopi dos Estados Unidos. Né? Seriam deuses que teriam trazido cultura, conhecimentos de agricultura, conhecimentos de astronomia, né? Que foram absorvidos por eles. Mas você não precisa ir tão longe. No Brasil, né, na própria Amazônia, existe um deus que veio das estrelas de nome Bep-Cororote. Um índio se veste com um traje de palha, né, totalmente fechado, como se fosse uma roupa espacial, e usa um tipo de uma bengala e mexe no solo como se colhesse amostras. É dito que esse Deus trouxe aos nossos índios uma série de conhecimentos. Então não precisamos ir até os Estados Unidos, né, para acharmos isso. Aqui no Brasil tem muitas ocorrências da evidência desses deuses. Sim, sim, sem sombra de dúvida.
né? Inclusive, é bem curioso que, podemos chamá-lo assim, né? O primeiro pesquisador brasileiro, né, foi José de Anchieta, que viu um UFO, o que parece uma sonda, né, no século XVI. Olha, que bacana, né, gente? Pois é, pelo que nós vimos, nós, em pouco tempo, estaremos em contato com civilizações muito mais adiantadas, né, Luiz? Chico Xavier fala, né, quando ele dá aquela entrevista ao Pinga Fogo, que se a humanidade não se autodestruir numa guerra nuclear, o passo seguinte seria o contato com essas irmandades cósmicas. Só que eu acho que nós teremos que estar maduros para isso. Com certeza. Teremos que sair do berço, porque não podemos viver eternamente no berço. Por mais confortável que ele seja, um dia nós temos que sair dele. É verdade, estamos na hora de sermos os homoconsciências tão almejados por esses seres. Fique agora com Kátia de Gaia.